Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 141. O dia de lutar contra Shiva havia chegado. Um mês de treinamento com Thor e Sam Wukong me esclareceu sobre os limites do meu poder, o que me ajudou a entender como lutar com mais eficiência. De qualquer forma, eu estava pronto para enfrentar Shiva, ou assim eu pensei, porque enquanto me dirigia para onde havíamos combinado de nos encontrar, senti algo se movendo rapidamente em minha direção, parecia familiar, em um sentido distante. A curiosidade tomou conta de mim, e decidi esperar pela entidade desconhecida que estava vindo em minha direção. Eventualmente a entidade chegou me chocando profundamente, principalmente porque eu não esperava o que estava vendo atualmente, um monstro desprovido de forma humana parada na minha frente. Um monstro cuja carne não tinha pele e que escorria sangue negro em seu rastro. A criatura não tinha olhos, mas eu sabia que ela ainda podia me ver de alguma forma. Era uma sensação bizarra, mas eu sabia que a entidade podia me ver. Em sua mão deteriorada o monstro tinha uma lança gigante que parecia ser feita de algum tipo de pedra. Eu não tinha certeza, pois o sangue dele cobria a maior parte da arma, dificultando uma análise precisa. Por um segundo, nós dois ficamos ali em silêncio. Era como se eu tivesse esquecido como falar. A entidade era aterrorizante. Me lembrou da vez que vi o rosto do meu pai. E com o silêncio sempre arrepiante, esse sentimento simplesmente cresceu em tamanho, até que a criatura gritou durante a noite abrindo ambas as suas enormes mandíbulas. Seu grito era horrível e de alguma forma parecia me machucar só de ouvi-lo. Bem, não há dúvida. Você pertence a esse lado da minha família, não é? Eu ri recuperando a compostura quando a criatura se aproximou de mim de uma maneira desafiadora, suas mandíbulas e corpo pingando sangue ácido preto que derreteu o chão. Sangue negro como o meu, porém o meu não derreteu a terra como ácido, eu tinha que admitir, pela primeira vez desde que minha bunda foi jogada aqui. Estou genuinamente perdido. Por um lado, não tenho ideia do que em nome de Tártaro é a criatura na minha frente, e dois, com que propósito alguém o enviou. Suspirei e olhei para o monstro com um sorriso selvagem. Bem, que pena para você, feio, mas não estou com vontade de jogar, afirmei, indo imediatamente para a potência máxima que poderia controlar em minha forma básica. A criatura sibilou e pareceu dissuadida de se aproximar tão casualmente agora. Com um sorriso saquei minha arma e fui até a criatura, caso ela tivesse algo com que eu tivesse que tomar cuidado. Porém a hesitação que meu poder instilou na criatura durou pouco. Quando a criatura avançou em minha direção, forçando nossas armas a se chocarem, imediatamente notei algo. Embora minha arma fosse capaz de bloquear seus ataques, esses ataques não tinham essência nem núcleo, nem físico nem mágico, o que não deveria ser possível. Por um tempo, trocamos uma rajada de golpes que me deixou agradecido pelo treinamento que havia feito, seja lá o que fosse essa criatura. Era sobre Ares em termos de poder e técnica. Mas ao contrário de Ares, a entidade se adaptou ao meu estilo de luta com uma rapidez chocante, pois começou a balançar sua lança de forma imprudente, tornando seus ataques quase imprevisíveis. Tudo bem, murmurei, teletransportando-me para longe dele, queimei, estalei os dedos, convocando um inferno de chamas ao seu redor, mas em vez de queimar, a criatura parecia não se incomodar com o que estava acontecendo ao seu redor, quase como se o fogo não passava de uma brisa para ele. Não é um bom momento para me fuder, Marf, suspirei, mudando minha abordagem para uma mais direta, um feixe de mana pura e concentrada. Desta vez, o ataque teve um efeito. Não tenho certeza se o efeito foi bom ou não, mas a questão é que o ataque perfurou a criatura e embora isso possa parecer bom e tudo, a criatura regenerou o ferimento imediatamente, negando assim qualquer progresso. De jeito nenhum. Ótimo, suspirei aborrecido tentando pensar em uma abordagem diferente. Se magia não fosse a resposta, talvez a força bruta fosse. Enquanto eu pensava em como matar a fera, o monstro praticamente se teletransportou na minha frente em uma explosão de velocidade enquanto dava um grande golpe com a intenção de me dividir ao meio, destruindo várias montanhas no processo e matando milhares de humanos que viviam ao redor. A área com um único pensamento me teletransportei para o lado dele, conseguindo um segundo para absorver totalmente a quantidade de destruição que um único golpe causou. Seu bastardo, eu rosnei com raiva, batendo meu punho em sua cabeça. Com um silvo, a criatura olhou para mim, apenas para ser chutada para o espaço sideral. A morte anda entre nós? O monstro sibilou, enquanto seu corpo atingia a velocidade de escape. Você está certo, e é meu pé na sua bunda, rosnei, enquanto a criatura se recompunha e me olhava ameaçadoramente. A morte anda entre nós? A criatura repetiu, jogando sua lança com força devastadora de volta à terra enquanto transformava seus braços em lâminas. Com um suspiro enquanto a transformação acontecia, teletransportei a lança que se deixasse sozinha iria destruirmos a porra de um continente inteiro. Isso aparentemente irritou a criatura além das minhas expectativas mais loucas, e em um ataque de algo semelhante a raiva me atacou enquanto ela gritava fazendo meus ouvidos sangrarem. O que a propósito não fazia sentido. Não deveria haver nenhum som no VA. Esqueça, Adam, vocês estão lutando contra um monstro. A lógica está fora da janela. A morte caminha entre nós. A criatura repetia a cada 3 segundos no relógio enquanto seus ataques ficavam cada vez mais pesados, me empurrando cada vez mais para trás. Você não é um falador eloquente? Num ataque de criatividade, decidi moldar minha arma em um novo formato, uma espada. Em teoria essa ideia era muito possível, porque minha arma era uma parte de mim, portanto deveria obedecer aos meus comandos. Claro que essa era uma ideia baseada em nada, pois eu nunca precisei mudar sua forma antes, mas, considerando que nenhum dos ataques que eu estava interceptando tinha algo para absorver, a forma que minha arma tinha atualmente era inútil. Funcionou, legal, eu sorri, cortando os braços da criatura, que mais uma vez se regenerou imediatamente. Bem, essa vai ser uma noite longa, não é?
Com isso respirei fundo, porque de uma forma ou de outra, essa criatura morreria. Capítulo 142. Ponto de vista de Odin. Como toda terça-feira eu estava dando uma festa no meu salão, todo mundo estava bebendo e dançando, e claro, brigando. Sorri ao ver e olhei para o céu. Noites como esta faziam minha vida valer a pena. Uma noite em família forjada por laços compartilhando uma refeição juntos. Você acha que Adam vai vencer? Thor me perguntou de boca cheia, enquanto dava uma grande mordida em seu presunto assado, que Ash havia preparado para ele e para todos. Eu estava prestes a responder, mas todo o grupo ficou em silêncio ao som de um grito terrível. Alguém havia violado meu reino. Eu instantaneamente pulei do meu trono, invocando minha lança e fui até onde tinha ouvido o som, para ver o que era. Quem entrou em Valhalla deve estar procurando a própria morte. Thor latiu com o martelo na mão. Não baixe a guarda, seja lá o que for. Não consigo ver com meus poderes, afirmei enquanto olhava ao meu lado para ver Thor, TYR e Frigg prontos para a batalha, junto com alguns outros asgardianos. Isso, parece, sombrio. Esha falou com uma voz calma enquanto se aproximava de nós. Leve Esha e as crianças para o cofre, é o lugar mais seguro de toda Asgard. Ordenei ao meu filho TYR enquanto me virava para abordar meus assuntos. Todos peguem suas armas e lutem até o fim, eu disse-lhes. Respirando fundo, Thor, Frigg e eu fomos até o local de onde vinha o som, e em estado de choque, vimos a visão mais aterrorizante que já havíamos visto em eras. Entidades demoníacas do exterior comendo nossos guerreiros, seres exteriores, isso não pode ser, o portão ainda não foi aberto, murmurei, enquanto Thor saltava sobre a criatura expulsando-a do castelo com um único ataque. Mas a criatura não estava sozinha, das sombras mais pares seus apareceram, pelo que parece, centenas, cada um deles com o poder de enfrentar um deus. Pai, Endal gritou, cortando uma das criaturas em duas ao pousar ao meu lado. Todos os reinos estão sob ataque. Os 9 mundos? Eu perguntei em estado de choque, e Endal chocou a cabeça. Todos os reinos, cada panteão está sendo invadido por criaturas. Todos os reinos, ou seja, todos os deuses vivos foram alvo deste ataque, o que também significava que o pai de Adam não era o culpado. Eu me recuso a me esconder enquanto você luta. Aquela voz, Esha, não gosto de violência, mas não vou deixar vocês lutarem sozinhos. Ela acrescentou com determinação. Adam vai me matar. Amaldiçoei com uma risada. Ao sentir a pressão do rugido de uma criatura, o rugido era tão poderoso que muitos taparam os ouvidos em estado de choque. Esha, ajude as crianças a evacuarem para o cofre e depois voltem, ordenei. Com isso, Esha assentiu, teletransportando-se para fora da área. Ele vai se matar. Eu ouvi Endal xingar baixinho e com um olhar de perplexidade de todos os presentes ele elaborou. Adam está atualmente lutando contra pelo menos uma dúzia dessas criaturas enquanto conversamos. Focando onde Adam estava, cheguei à sua localização com minha visão nórdica e vi o que Endal havia dito. Adam estava de fato lutando contra as mesmas feras que estavam atacando Asgard. Fechando minha conexão eu falei, ele vai conseguir, e assim vai nós. Ponto de vista de Zeus. No momento eu estava fazendo sexo com um barista gostoso do melhor café de Nova York, e no momento seguinte me vi lutando contra criaturas que deveriam ser esquecidas há muito tempo. Como eles entraram em nosso reino? Eu grito de raiva, enquanto empurrei 6 entidades com um raio do meu raio mestre, que embora tenha conseguido destruir uma grande parte de seus corpos, foi totalmente sem sentido, pois eles regeneraram o dano em menos de um segundo. Como diabos você mata essas coisas? Se eu soubesse, você acha que eu estaria lutando com eles? Hera gritou, afastando uma das criaturas dela. Aposto que esse ataque vem daquele pirralho. Eu afirmei, mas Apolo balançou a cabeça. Ada está no mesmo buraco, pai. Apolo gritou, caramba, ele está pior. Se não fosse Ada então, quem? Ponto de vista de Sam Vulcan. Bem, este era novo, sendo perseguido por demônios do exterior que aparentemente se masturbavam para causar danos. Buda amigo, alguma ideia de como matar essas coisas? Eu perguntei a ele. Devemos encontrar o seu núcleo, caso contrário eles nos cansarão, explicou Buda. Ótimo, eu murmurei, atacando um dos monstros com minha arma, destruindo todo o seu corpo, apenas para mais uma vez regenerar. Tudo bem, ou eles não têm um núcleo, o que significaria que estamos fodidos, ou o núcleo não está dentro deles. Ganhe-me 10 minutos, disse Buda, assumindo uma postura de meditação, vou alcançar a iluminação sobre isso, mas preciso de tempo. Bem, não é como se eu tivesse outra opção, suspirei, me preparando para enfrentar as centenas de monstros imortais sozinho, é melhor você encontrar a resposta logo, eu ri, pulando no enxame de feras com um sorriso selvagem. Ponto de vista de Atenas. O monstro invadiu o reino de Ada, e pouco a pouco, começou a empurrar a mim e aos outros deuses para trás. Se isso continuasse, eventualmente seríamos mortos. Esses monstros, embora claramente um pouco mais fracos do que eu, provaram ser impossíveis de matar. Nenhum ataque causou danos duradouros. Para adicionar mais sal à situação, eles pareciam não ter receptores de dor, tornando nossa batalha contra eles mais difícil do que deveria ser. Isso está ficando ridículo. Hércules gritou esmagando um dos monstros com sua clava, salvando um semideus no processo. Não importa o quanto eu os esmague, eles apenas se regeneram. Todos os seres têm uma fraqueza, para eles claramente não é o seu corpo. Caso contrário já teríamos vencido esta invasão há muito tempo, afirmei. Enquanto tentava sua fraqueza devia haver algo que me faltava. Bem, é melhor você encontrar a fraqueza logo, irmã, ou morreremos. Hércules gritou. Capítulo 143.
Ponto de vista desconhecido. Há muito esquecido, descartado de qual era o meu propósito, tudo o que eu deveria ser, chegou ao fim no momento em que Ada nasceu. Sua própria existência trouxe sobre mim o fim do meu propósito. Seu nascimento, sua vinda roubou a própria coisa e isso deu um propósito à minha existência. E agora eu roubaria tudo dele, seus amigos, seu mundo, seus inimigos, seria tudo meu para destruir. Por milhares de anos, reuni poder do cosmos exterior, energia para executar meu plano, criando um exército de monstros imparáveis, capazes de eliminar deuses imortais com facilidade. Minha nova razão de existir levaria tempo para ser plenamente realizada, mas tempo era tudo que eu tinha e investiria. Ada e tudo que ele sempre amou, odiou, ignorou e muito mais logo chegaria ao fim, e meu pai veria o erro de seus métodos me substituindo. Ponto de vista de Adam. Matar os monstros que de repente me atacaram no meu caminho para lutar contra Shiva demorou. Às vezes eles eram mais fracos do que eu, mas o que os tornava inimigos incríveis era a forma como agiam, eram implacáveis, sem dor, sem descanso, apenas continuavam lutando até o fim, nunca mostrando sinais de perder o ímpeto ou a energia. Era irritante como eles nunca diminuíam a velocidade, quando eu mesmo, em mais de um ponto, estava começando a perder o fôlego. Matar o que parecia ser verdadeiramente impossível de matar foi um processo longo e tedioso que envolveu muitas tentativas e erros. Depois de perceber que seus corpos se regenerariam, não importa quanto dano eu causasse, decidi mudar minha abordagem. Disse a mim mesmo Adam, nada é verdadeiramente mortal, pelo menos não neste reino de existência, o que significava que eu não estava lidando com esta situação corretamente. A partir daí comecei a analisá-los, em busca de qualquer coisa que revelasse suas fraquezas, qualquer diferença de comportamento entre eles. Por mais minúsculo que fosse, por mais sem importância que parecessem, eu estava procurando por qualquer coisa que os tornasse diferentes um do outro, outro de qualquer maneira concebível, e ao mesmo tempo procurava o que os tornava iguais. Então, enquanto eu lutava e evitava seu ataque implacável, concentrei-me em todos os detalhes que pude perceber no calor da batalha. Por um lado, todos eles cheiram à morte, mas não como um cadáver, mas como algo desprovido de vida. Também todos eles tinham lanças em um ponto. Mas por uma razão que não entendo, eles os jogaram fora durante a batalha. Foi nesse ponto que decidi apostar em um palpite. E se a fraqueza deles fosse algo tão óbvio que alguém iria ignorar, algo tão descaradamente estúpido, isso foi no final brilhante. Essa epifania não me levou imediatamente à resposta que procurava, mas depois de algumas horas extras repassando todas as ideias idiotas possíveis, como tentar matá-los com purpurina, chocolate e minha arma mais letal, o documentário sobre como fazer documentos. Todos vocês entenderam no final. Todos eles provaram ser imunes às minhas ideias mais poderosas, o que por sua vez destacou algo. E se suas lanças fossem sua fraqueza? Eu sei que foi um palpite muito louco, mas quero dizer, fazia sentido. Primeiro eles lutariam com ele, e depois fingiriam abandoná-lo, atualizando-o. Com a lança fora do caminho, a fraqueza estava segura e a partir desse ponto, tudo o que precisavam fazer era me cansar. Então, bem, o que eu tinha a perder? Quero dizer, depois de atacá-los com purpurina e outras coisas eu prefiro não revelar. Eu estava no ponto em que nenhuma ideia era baixa demais para eu tentar, caramba. Eu estava prestes a tentar e ver se alguma coisa relacionada ao sexo era a fraqueza deles. Felizmente para mim, minha última ideia provou ser vitoriosa. Eu tive que admitir, quem pensou em esconder todo o seu núcleo dentro da lança, era ao mesmo tempo um gênio e o ser mais retardado do multiverso. Por um lado, sim, a lança serviu ao seu propósito, mas no final das contas deixou as entidades em uma situação ruim. O início de uma luta, por exemplo. Se eu tivesse começado a luta com força total, teria quebrado a lança como um galho. Infelizmente eu era teimoso, e minha teimosia me custou a porra de um fim de semana. De qualquer forma, depois de descobrir sua fraqueza dolorosamente óbvia agora que eu sabia disso, a luta passou de chata para fácil e chata. Um por um eu os matei, apagando nada menos que sem sabe Deus o que da face da terra, trazendo-nos de volta ao presente onde eu estava, parado acima de uma montanha. Feliz por meu pesadelo ter terminado, eu realmente espero que Shiva não fique com raiva de mim, porque eu não vou lutar com ninguém hoje. E nisso, uma nota apareceu na minha frente. Isso foi dito de Shiva para Adam. Adam, e aí, Shiva aqui. Devo me desculpar por isso, mas acho que teremos que remarcar nossa batalha para uma data posterior, pois eu estava esperando por você. Algumas coisas que agora estou chamando de sacos de pancadas demoníacos apareceram, e por horas tentaram, e não conseguiram me matar. Só quando percebi que eles continuavam jogando suas armas fora como uma criança escondendo sua revista pornô de seus pais excessivamente religiosos é que percebi que havia algo errado. Então a partir daí, bem, eu matei todos. Eles, de qualquer maneira. Entrarei em contato com você para reagendar nossa batalha quando nossas vidas apertadas nos permitirem. Até mais. Legal, suspirei, respirando fundo, mas então algo me ocorreu. Se Shiva tinha sido atacado, e este não foi um ataque totalmente pessoal. Então, outros locais também estavam sob ataque. Esha estava em perigo? Meu mundo estava em perigo? Percebendo a gravidade da situação, decidi primeiro verificar o meu mundo, pois era consideravelmente menos protegido que Asgard. Athena. Eu gritei mentalmente. Não tenha medo, estamos quase tudo bem. Sanvukon chegou e com seus clones dominaram a invasão. Athena respondeu quase imediatamente. Sofremos algumas perdas com o ataque antes da chegada do Rei Macaco, mas nada que o tempo não resolva. Não foi dito que nenhum mortal morreu, que bom. As crianças estavam seguras. Agora, Esha, antes que eu pudesse terminar essa linha de pensamento, senti o Bifrost se abrir, seguido pela aterrissagem de Thor, a poucos metros de mim. Irmão. Thor gritou, sua armadura e armas cobertas de sangue. Você está bem? Ele suspirou aliviado. Está. Esha bem?
Eu perguntei, as palavras parecendo cortes profundos em minha boca, só de imaginá-la sob o estresse que sofri. Isso ela lutou como uma verdadeira valquíria, mantendo as crianças protegidas de qualquer perigo. Tora sentiu. Ah, obrigado. Espere, essa lutou? Ah, sim, ela disse que havia uma chance de você ter essa reação. Vou esperar você se recuperar do choque de ouvir a notícia de Estia, a matadora de demônios. Eu ri me sentindo feliz e irritada com a situação. Por um lado ela estava bem, e isso era tudo que importava, mas por outro lado, eu falhei em protegê-la mais uma vez, forçando-a a fazer isso. Algo que ela odeia com todas as suas forças, lutar. Capítulo 144. Depois de me reunir com esta, decidi investigar o que me trouxe a essa confusão. Essa invasão era um problema grande demais para ser ignorado, eu tinha que encontrar o responsável por isso. Então, depois de delegar um monte de tarefas para Athena e outros deuses, concentrei toda a minha atenção na busca por uma resposta. Isso acabou levando meu sentido mágico para algum lugar, um lugar que emanava uma energia muito distinta, mas familiar. Uma energia que lembrava ou a energia que aqueles que me atacaram emanavam, era fraca e quase imperceptível, mas como uma mariposa para uma chama. Eu me teletransportei para lá, descobrindo que neste local desconhecido havia uma casa abandonada com uma porta simples de madeira que guardava a entrada. Respirando fundo, abri a porta com cuidado, dando uma espiada dentro da casa. À primeira vista, o interior parecia empoeirado e abandonado, com alguns itens espalhados pelo chão. Nada valioso, apenas coisas do dia a dia. Aqui vai nada, murmurei, entrando na casa cheio de ansiedade com minha arma pronta para o caso de algo acontecer. Enquanto caminhava pela sala, olhei para a cozinha e o corredor revezando-se entre cada um, nada além de pequenos intervalos. Graças a isso, eu sabia que a cozinha estava vazia, o que significa que meu caminho ainda não tinha fim. Então continuei andando em direção ao corredor que dava para os cômodos da casa, que só passava pela sala e pela cozinha, todos enquanto dá uma boa olhada ao redor da área. Assim que cheguei ao corredor, me virei e notei que no final do corredor havia uma estranha coleção de artefatos e ossos humanos caídos no chão. Imediatamente examinei os itens com minha magia e notei alguns dos ossos datados de centenas de anos antes da era medieval. As coisas estavam ficando estranhas e tive a sensação de que isso era apenas o começo. No final do corredor, acima dos ossos humanos e artefatos, havia uma escada que levava ao sótão, e antes que eu percebesse estava subindo a escada para o sótão, onde a presença mágica que eu havia sentido vibrava com vida. O sótão da casa era impressionantemente mais empoeirado do que a casa, o que já dizia alguma coisa. O lugar estava cheio de quantidades letais de poeira para aqueles com pulmões fracos e zumbidos desmembrados. Oh merda, eu murmurei com desgosto enquanto olhava o ainda quente, parecendo quase frio, partes humanas que estavam firmemente envoltas em pedaços de pano esfarrapados que pingavam sangue por toda parte, formando uma pequena poça carmesim. Respirando fundo, balancei a cabeça enquanto decidi me concentrar no que era importante, encontrar o responsável por trás do ataque e o que quer que tivesse acontecido aqui. Usando meu sentido mágico, procurei em um sótão espaçoso encontrando uma pegada, alguns braços longe, literalmente. A pegada parecia estranha. Por um lado, era normalmente grande para qualquer ser humano, e dois, lembrava alguém e me lembrava. Nyarlathotep. Com esse pensamento passou pela minha cabeça. Um arrepio involuntário percorreu minha espinha. Meu suposto pai estava por trás disso? Não, parecia semelhante, mas não era a mesma coisa. Uma coisa era certa. Quem deixou essa pegada era parente de Nyarlathotep. Mas quem entre as monstruosidades do exterior poderia me querer morto? E mais importante, quem entre eles tinha o poder de lançar tal ataque? Para a maioria deles eu não era nada, e para aquele que eu importava de uma forma bizarra, eu valia mais vivo. Foda-se, vamos continuar, eu suspirei enquanto olhava ao redor nervosamente, percebendo que quanto mais eu andava, maior o sótão parecia, como se estivesse crescendo e se expandindo enquanto eu andava, com cada passo adicionando um ponto ao perigo. Nível, então aqui algumas dessas criaturas foram feitas. Murmurei enquanto o cadáver imóvel de um demônio externo, enquanto chamava os bastardos que me atacaram anteriormente, me distraiu de minhas reflexões, até que o som de algo molhado seguido pelo som do rachaduras na madeira chamaram minha atenção. Parecia um polvo ou algo assim andando por aí. Estou feliz por não ser uma garota agora? Eu ri percebendo como as coisas estavam ficando assustadoras. Diabos, eu estava entrando no território das garotas hentai. Com o coração batendo forte, eu rapidamente fiz meu caminho até o fundo do sótão. Aquele que havia misteriosamente parado de se expandir, finalmente enlouquecendo. De qualquer forma, no final do sótão havia um objeto que eu não usava desde esta manhã. Um espelho, não o que eu esperava, mas tudo bem. O som molhado sempre se aproximando ainda parece promissor de qualquer maneira. De volta ao espelho, o espelho era muito bom, para ser honesto, me lembrou do Renascimento. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o brilho que o espelho dava, não o espelho em si, mas o leve brilho vermelho que parecia vir do próprio objeto. Abafado pelo cristal que refletia meu rosto, eu tenho um mau pressentimento sobre isso, eu suspirei. Ponto de vista de Odin. Muitos morreram durante a batalha que vencemos, e ainda assim eu tinha a sensação de que isso era apenas o começo de uma cadeia de ataques de pesadelo. Independentemente disso, eu tinha certeza de que as coisas a partir deste ponto só ficariam mais difíceis. Após a tempestade de caos que a batalha por Asgard trouxe ao mundo, declarando o início de uma era nova e sombria, decidi concentrar meus esforços e intelecto em descobrir quem entre os seres exteriores tinha como alvo minha casa. Não fazia sentido. Devemos nos preparar, não podemos deixá-los entrar em Asgard novamente, Frigg murmurou, beijando-me na bochecha. Sim, balancei a cabeça distraidamente. Com a ajuda de Adam, eu iria consertar o que estava quebrado. Perdemos alguns deuses menores, acrescentou Frigg, e há uma chance de que eles nunca se regenerem. Eu sei, balancei a cabeça, pois sabia que a morte nas mãos daqueles seres dependia de onde eles atingiram você, o que seria letal até mesmo para um deus.
Capítulo 145. Continuei verificando o sótão da casa abandonada por um tempo, até que uma presença malévola fez uma entrada me expulsando de casa com um ataque poderoso de uma energia que eu nunca tinha encontrado antes. Porra, murmurei enquanto me levantava. O ataque doeu, não muito, mas doeu. Pegar você. Uma voz trovejou dentro do meu crânio, aparentemente vindo de todos os lugares ao meu redor. Na minha frente estava uma monstruosidade como eu nunca vi antes, com tentáculos no lugar das mãos e braços. A fera se levantou e me agarrou. Irmão. Ah, bem, isso explica a semelhança com Nyarlathotep. Bem, esta é uma maneira de criar laços, eu acho, eu bofei, quebrando minhas amarras com minha magia para explodi-lo pela casa como ele tinha feito comigo. Olha, enquanto eu adorei a iniciativa que você tem de se relacionar comigo, não tenho interesse em você ou na coisa que você provavelmente chama de pai. Pequeno Deus, a monstruosidade demoníaca riu divertida, você não tem ideia de quanto sofrimento reservado para você. Grande outro inimigo para minha lista cada vez maior, presumo que tenha algo a ver com problemas com o papai. Sorri, percebendo que havia tocado um acorde. Não que fosse difícil, a maioria dos inimigos em minha vida tinha problemas com o papai ou eram os pais que deram problemas ao papai. Que pena, sorri enquanto analisava a fera, percebendo que ele era consideravelmente maior do que eu, seu tamanho era pelo menos o dobro da minha altura e que seu poder era fortemente limitado, fazendo com que fosse o que fosse, diante de mim nada além de uma ilusão barata. Você tomou tudo de mim, a entidade falou, seu tom aumentando conforme sua raiva quebrava sua fachada calma, meu destino, meu propósito, e agora? Vou tirar tudo de você. Bem, isso resolve tudo, foi ele quem está por trás do ataque. Entendo, eu ri olhando para baixo pesadamente, eu vou te matar. Você sabe, você machucou muitas pessoas de quem gosto, e vou fazer você pagar. Acrescentei com um tom calmo, então apenas espere, e eu irei até você. Tolo, ninguém pode me parar, pois eu sou o portão de Niar. Cansado de seu discurso, fechei a corda que mantinha seu avatar por perto. Acabando com a ameaça que ele representava por enquanto, eu não era bobo, eu conhecia um dia. Ele voltaria, mas naquele dia eu estaria pronto. Ponto de vista de Uganaas, Adam sobreviveu ao meu primeiro ataque, um que eu não tinha esperanças de vencer. Eu sabia que iria perder, este foi apenas um teste. Para ver como minhas criações se sairiam contra os deuses daquele reino, perdi alguns milhares, mas isso era apenas uma quantia insignificante, pois eu tinha milhões, legiões de demônios que criei para trazer o fim de tudo na criação, como havia sido predito nos escritos do cosmos. O filho de Nyarlathotep acabaria com o conhecido universo, trazendo a morte para tudo e qualquer pessoa em seu rastro. Eu era filho de Nyarlathotep e destruiria tudo para mostrar ao meu pai o quão errado ele estava em me deixar de lado, como um brinquedo quebrado, o quão errado ele estava em pensar que Adam era superior a mim de alguma forma, logo todos eles viriam breve. Coisinha divertida que você fez lá embaixo. Aquela voz, Lilith. Lilith, não tenho tempo a perder, então vá embora, eu já fudi com você há 100 anos, como se você quisesse, você deu à luz um monstro da minha semente, agora me deixe em paz. Rosnei, olhando para minha irmã, cujo único propósito na vida era criar monstros e festejar com o esperma dos homens. Não se preocupe, não tenho planos de colher suas bolas hoje. Lilith piscou. Na verdade, vim aqui porque queria dizer a você, Adam, é meu bem, pelo menos por enquanto. O que você fará com ele mais tarde não é da minha conta, na verdade, mas no momento eu quero colher sua deliciosa essência. Com isso Lilith mordeu o lábio inferior. Eu só posso imaginar que monstro faríamos juntos. Ele é um ser inferior, uma tentativa patética de me substituir. Rosnei, Ada estava fraco, até sua semente estava abaixo da minha. Sensíveis, não é? Lilith deu uma risadinha. Ugga, se você fosse superior a ele, papai nunca teria substituído você, mas aqui estamos. Ela sorriu zombeteiramente. Você tem sorte de eu não poder te matar, eu sibilei, amaldiçoando sua imunidade a qualquer tipo de dano durante a noite. Eu estou, Lilith assentiu. Oh bem, eu tenho que ir, mas por favor, considere deixá-lo sozinho um pouco, eu não posso. Exatamente transar com ele. Se ele está lutando contra seu temperamento patético, faça-nos um favor. E crescer com isso minha irmã desapareceu me deixando ainda mais bravo do que antes. Como ela ousa me comparar a ele de qualquer maneira, tudo o que eu estava fazendo era pegar o que era meu por direito. Ponto de vista de Afrodite. Ada matou Ares, o homem que eu amava. Bem, aquele que eu mais amava, eu amava os homens em geral, mas Ares? Ele foi feito para me dar prazer, para levar meus orgasmos ao limite, e Adam matou, o único homem capaz de satisfazer todos os meus desejos, a morte nas mãos de uma criança. Eu poderia perdoá-lo matando Príapo, na verdade. Nunca gostei do meu filho, uma desculpa fraca e patética para um deus, mas matar Ares era algo que eu nunca perdoaria, e é por isso que eu havia sequestrado o filho de Atena e oferecido a Shiva algo que ele simplesmente não pôde resistir. Em troca de matar Adam, eu daria a ele a noite de sua vida. Esse acordo claro foi difícil de concretizar. Shiva não estava interessado em dormir comigo, mas com um pouco de magia debaixo do nariz, consegui colocar uma coleira naquele cachorro, considerando que meu controle sobre Shiva era fraco. Ele ainda estava muito consciente de suas ações, a única coisa que mudou foi que ele se sentiu atraído por mim, e queria por causa disso lutar contra Adam, e isso era tudo que eu precisava, para ele. Lutar contra Adam e matá-lo. Ou pelo menos enfraquecê-lo, para que eu possa matá-lo. Você vai morrer, mais cedo ou mais tarde Adam, você vai morrer. Capítulo 146. Depois do incidente com Ugga,
Olga, Naga, qualquer que fosse o nome dele, decidi que o melhor caminho para garantir minha vitória em um futuro encontro iminente com ele seria copiar alguns de seus métodos. Embora louco e perturbado, ele provou estar melhor preparado do que qualquer um de nós nos caminhos de guerra. Seu exército era perigoso, muito perigoso, ou seja, a única maneira de igualar seu poder era também criar um exército de drones para me ajudar quando chegasse a hora. É claro, era mais fácil falar do que fazer. Além da senhorita J e dela clones, minha experiência na área de criação de golems autossuficientes foi, na melhor das hipóteses, questionável. Mas nem todo conhecimento exigia décadas de estudo e esforço. Tudo o que você precisava fazer era comer uma refeição saudável. E eu tinha o prato perfeito para meu enigma, Hefesto, o deus da forja, e meu próximo alvo. Comê-lo me daria um conhecimento imensurável na arte de criar e dar vida aos seres. Agora tudo o que eu precisava fazer era encontrá-lo e matá-lo, ou oferecer-lhe mais uma vez uma oportunidade de se juntar. Eu não precisava acabar com todos os meus problemas. Isso não parecia uma escolha saudável. Quem sabe ele pode dizer sim. Hora de encontrá-lo, suspirei, achando essa tarefa bastante fácil. Por uma vasta gama de razões, aparentemente ele não morava no Olimpo, porque de acordo com Atena, a maioria dos deuses de lá o consideravam feio demais para estar no Olimpo. Seu reino em tempo integral como o resto deles, ou seja, ele só iria às reuniões e iria embora assim que terminassem. Graças a isso, sua localização foi fácil de obter. E de acordo com o que eu havia lido e encontrado com minha magia, ele estava na Forja da Terra, um reino mágico dentro de um dos maiores vulcões do mundo. Aqui vai nada, murmurei, me teletransportando para a Forja. Dentro da forja não havia nada além de armas de todos os tipos, armaduras e muito mais. O local estava repleto até a borda com milhares de armas forjadas pelo próprio Hefesto, de punhais a lanças. Ele tinha de tudo, menos uma boa sistema de segurança. Quer dizer, eu entrei no reino dele sem nenhuma dificuldade, o que não deveria ser possível de jeito nenhum. Eu esperava ser teletransportado para fora de seu reino, para os limites de sua casa. Eu esperava ter que forçar meu caminho através da barreira dimensional que mantinha seu mundo fora do mundo humano. E ainda assim, nada. Era como se eu fui bem recebido. Como se o deus da forja tivesse me convidado para sua casa. Se sim, por quê? Você está bem aí, garoto? Disse uma voz profunda e rouca, tirando-me do meu longo devaneio. Virando-me, olho para cima e vejo Hefesto, o dono do original, parado a poucos metros de mim, com um avental cheio de queimaduras e óleo. Parecia que você estava dormindo em pé ali. Você sabia que eu estava vindo, eu apontei, e ele assentiu. Tive um pressentimento, Hefesto grunhiu, e aqui está você. Por quê? Eu perguntei. Por que você é tão acolhedor? Qual é o truque? Elaborei minha pergunta. Normalmente meus encontros com os deuses acabam comigo tendo que lutar pela minha vida, com 50% deles tentando me molestar. Por um momento, o deus olhou para mim e não disse nada, seus olhos perfurando minha alma como facas cortando um peru frio e quente. Seu olhar quase sem emoção me fez sentir inquieto, estranho, quase desconfortável. Com suspiro, o velho deus quebrou o silêncio na sala e disse, siga-me. Fiquei intrigado, irritado com essa reviravolta, sabia que tinha pensado em oferecer a ele a opção de se juntar a mim antes de tentar comer sua alma, mas realmente não achei que conseguiria oferecer tal coisa a ele, e no entanto, aqui estava eu seguindo-o através de sua forja. Tenho que perguntar, por que você é tão amigável, ou pelo menos civilizado com aquele que deveria ser seu inimigo? O deus não disse nada, simplesmente continuou andando comigo seguindo de perto sabe-se lá onde. Eu sabia que ele não estava me ignorando, disso eu sabia. Também sabia que ele não estava planejando nada, sua alma vibrava em um ritmo muito distinto, que eu só tinha encontrado em Estia, é claro. O dele era diluído em certo sentido, ao contrário de esta, que era pura até o âmago. Hefesto tinha um tom mais sombrio em sua essência, cheio de amargura e algo semelhante ao ódio. A questão é que ele não tinha nenhuma intenção de me atacar. Toda sua aura estava aberta para eu ler, o que era algo intencional da parte dele. Veja bem, ao ler a aura de um deus, você não obtém todas as respostas, apenas o que eles não podem esconder, e sempre podem esconder alguma coisa. Mas agora, Hefesto está me deixando lê-lo. Ele está baixando a guarda intencionalmente, me mostrando que não tem intenção de lutar. Aqui está. Hefesto parou no meio do caminho, abrindo uma porta que dava para um bar. Sente-se, acrescentou ele enquanto caminhava para trás do balcão de seu bar. Eu nem sei mais o que está acontecendo, eu estava perdido. Todo o seu ser contradizia o que eu pensava dos deuses. Por que estou aqui? Para tomar uma bebida. A resposta de Hefesto foi curta e direta. Por que outro motivo você iria a um bar? Ele tinha razão nisso. Eu quis dizer, por que você me trouxe aqui? Perguntei novamente, talvez precisasse formular melhor minhas perguntas. O deus da forja suspirou, enquanto se esticava para trás e pegava uma garrafa da prateleira alta, abrindo-a e servindo duas bebidas, uma para mim e outra para ele. Eu não sei, garoto, não sei por quê. Não foi tão informativo. Bem, não posso reclamar. Estou lutando pela minha vida pela primeira vez? Hefesto bufou por um breve segundo. Eu sei que você quer me matar, pirralho. O destino me contou isso, séculos atrás. Quer dizer, eu queria matá-lo, claro, mas só se ele dissesse não para o meu. Deus, que loucura eu sou, que minha solução para tudo é matar aqueles que se opõem a mim. Ó Deus, eu sou louco. Todo Deus existe, Hefesto assentiu. O destino me disse que você queria, não que faria. Bom, foda-se o destino. Não quero mais te matar, me recuso a resolver todos os meus problemas com a mesma solução, matando e comendo meus oponentes. Ainda tinha muita coisa para aprender, poderes para desenvolver, limites para encontrar. Não havia necessidade de matar todos, apenas aqueles que realmente merecem. Zeus era talvez Sushidon, eu era um deus e não um tirano. Notavelmente, eles disseram que você diria isso. Hefesto suspirou, garoto, estou pronto. Para quê? Eu perguntei.
não gostando de onde isso estava indo. Eu vivi minha vida e fiz o que tinha que fazer, mas estou farto. Não quero mais ficar perto daqueles que me ridicularizam, afirmou Hefesto. E antes de me oferecer um lugar em seu panteão, tenha em mente. Você não pode forçar os outros a amar o que eles enojam. Eu nasci da inveja e do ódio. E a única pessoa que deveria ter me amado, me rejeitou no momento em que nasci. Então a mulher que eu amei me odiava. Vou ser honesto. Não vejo por que as pessoas dizem que você é tão feio, quero dizer. Você não é um 10, mas também não é um respondi. E com toda a honestidade. Enquanto ele era feio, ele não era o tipo de feio que faria você querer morrer. Caramba, eu já vi deuses mais feios do que ele, meu irmão Uka Uka, e o hentai que me gerou. Isso não é sobre eu ser feio, Hefesto riu. Eu sei que não sou a coisa mais nojenta de se ver no mundo. A verdadeira razão pela qual quero que você me mate é porque não tenho vontade de viver, garoto. A vida de um deus é dolorosa. Estou cansado disso. E por isso esperei por você, para acabar com esse pesadelo que alguns chamam de imortalidade. É estranho eu não querer fazer isso? Eu perguntei a ele e ele riu. Bem, para alguém que inicialmente queria me comer, e depois não. Suponho que isso mostre que você ainda tem um longo caminho para moldar totalmente seu caminho como Deus. Certifique-se de forjar um do qual você se orgulhe, garoto. Hefesto sorriu. Agora, apresse-se, não tem o dia todo. Capítulo 147. Olhei para Hefesto e balancei a cabeça. Respeito sua escolha, mas não vou te matar. E não por razões morais. Muitas vezes fiz coisas moralmente duvidosas. Mas me recuso a fazer parte do que por todo significa que é suicídio. Eu tinha me mantido discreto. Mas não tão baixo, ainda não. Hefesto olhou para mim por um longo e duro segundo, antes de começar a rir. Entendo, bem. O destino estava certo, você ainda está lutando com a coisa dentro de você. A coisa dentro de quê? Vou pedir que você explique isso, pressionei-o. Se ele tivesse alguma informação sobre mim que eu mesmo não tivesse, eu queria. Bem, você é o lado da moeda. O lado bom dependendo do vidro que você usa para olhar para ela. O outro lado é a parte de você que quer matar, mutilar, infligir sofrimento. Duas partes de você, uma entidade singular. Você explicou, Hefesto. É complicado, mas de certa forma, você sofre da mesma condição que sofremos. Mas de uma maneira diferente, ele suspirou, sentando-se na minha frente. Mesma condição? Sinceramente fiquei perdido, que condição ele ou melhor, eles sofreram, que eu sei que também sofreu. Não entendi muito bem. Hefesto fez uma pausa, tomando um gole de sua bebida, garoto, a situação romana. Eu não tinha isso, quero dizer. Eu saberia, Esha sabe, todo mundo sabe sobre seus alter egos, porque eu seria a exceção. Eu não acho que sofro dessa condição em particular. Não da maneira que você pensa, respondeu Hefesto. Para você, a verdadeira guerra está dentro. Por dentro murmurei, você está dizendo que tem o outro Adam dentro de mim, ou algo assim? Talvez eu tenha sido estúpido, mas não estava entendendo. De forma alguma. De certa forma, eu suponho. Mas mais precisamente eu diria, as partes de você. Aquelas partes que você tenta desesperadamente reprimir, bem, elas estão lá. Ele apontou para minha cabeça e um dia, você será aquele que estará no banco do passageiro. Isso foi bastante sinistro e, o destino lhe disse isso? Eu perguntei, me perguntando por que o destino iria para Hefesto de todos os deuses para lhe dizer isso. Bem, não de uma vez continuei a visitá-los. E aos poucos eles me contaram sobre o homem que deveria ser meu carrasco. Fiquei curioso. Eu acho, Hefesto suspirou, colocando mais álcool em seu copo, algumas dessas profecias. Zeus as ouviu, mas como sempre. Ele esqueceu com o tempo muitas mulheres em sua cama para lembrar que o filho de Nyarlathotep estava chegando. Suponho que no final funcionou para mim, entendo, suspirei bem. E agora? Eu farei o que a maioria dos deuses que querem morrer fazem. Farei o mundo esquecer de mim. Isso levará algumas centenas de milhares de anos. Mas eventualmente acabarei com esta existência dolorosamente plena que chamo de vida, Hefesto riu. Isso é deprimente, eu ri. Ei, que tal você me deixar fazer algo por você, quero dizer. Você me ajudou, não exatamente do jeito que eu queria quando cheguei aqui. Mas, infelizmente você me ajudou. Agradeço o esforço, mas... Hefesto começou, mas eu o interrompi no meio da frase. Olha, nós dois sabemos que a vida é uma merda. Acredite, eu sei. Meu pai é um monstro que literalmente gosta do sofrimento dos humanos e de seus colegas. Meu irmão quer me matar porque aparentemente eu sou o filho favorito do pai. Novidade para mim pelo caminho. E eu tenho uma guerra para vencer. E não tenho ideia de como. Suspirei, respirando fundo depois, tenho andado por aí esperando que as coisas funcionem. E isso me assusta, que um dia eu vou falhar porque me falta algo que não sei. É o seu plano me fazendo querer morrer mais rápido, porque vou ser sincero, está funcionando, disse Hefesto, seus olhos carregando uma tristeza antiga que cegou o velho deus. Não, a questão é, que se eu estivesse sozinho, eu não estaria aqui. Pelo menos não como estou agora, então eu acho que posso te ajudar a sair desse estado depressivo. Terminei com um sorriso. Como? Hefesto perguntou, parecendo nem um pouco interessado. Bem, você precisa de amigos. Amigos de verdade, então. Eu conheço o lugar certo para você, um lugar onde toda a população faz o que você faz. Eu sorri. Experimente o lugar. Tenho certeza que você se sentirá lá em casa, sem humanos, apenas grandes florestas e você sabe, coisas de ferreiro. Tudo bem, Hefesto suspirou, mas lembre-se, não lutarei por você nesta guerra, nem ajudarei Zeus ou sua mãe. Tudo bem, porém você aceitaria comissões não para a guerra com Zeus. Ele é o menor dos meus problemas agora ele era. Ele deixou de ser meu pior pesadelo para me. Suponho, Hefesto assentiu. O que você quer?
Um exército de golems capazes de lutar contra coisas como as que atacaram todos os panteões há alguns dias, respondi. Eu nunca fiz golems desse calibre. Hefesto cantarolou. Acho essa ideia emocionante, conte comigo. Sabe, se você quiser pode visitar Estia. Ela ama todo mundo. E isso inclui você, acrescentei. Ela adoraria ter você em uma de nossas noites de cinema. Você é um bom garoto, Hefesto sorriu. Estou irritado como você deixou de estar pronto para comer minha alma, para se preocupar com minha vida. Eu me pergunto, qual de vocês é o verdadeiro Adam? Aquele que me quer morto? Ou aquele que me quer vivo? Eu? Opção B? Eu? Não tinha ideia de como responder aquela pergunta. Sombria. Claro, irei com você. Tudo que tenho é tempo agora, tempo até que o mundo se esqueça de mim, então. Não se preocupe, você pode dizer à tia Estia eu irei visitá-lo. Hefesto riu, tomando outro gole de sua bebida. Mostre o caminho para aquele paraíso da forja de que você fala ele. Ele não conhecia Svartalfheim? Essa merda era de conhecimento comum. Não, talvez ele esteja apenas brincando comigo. É difícil dizer com seu estado depressivo obscurecendo o resto de suas emoções. Tudo bem, eu ri nos teletransportando para Svartalfheim. Capítulo 148. Por que eu ajudei Hefesto? Foi uma forma de me mostrar que não era tão ruim assim, ou foi por pena, não sei dizer, foi uma daquelas escolhas que eu não compreendi totalmente, mas pelo menos, eu havia encontrado um mestre na arte do artesanato, uma habilidade muito particular que eu queria aprender, para derrotar Naga-Ugiga, ou qualquer que fosse o nome dele. Minhas aulas com Hefesto foram complicadas, deixando muitas perguntas e nenhuma resposta ao final de cada sessão. Então, depois de um certo tempo, decidi seguir meu plano B original, contratá-lo e aos anões para construir o que eu queria, e bem, Hefesto aceitou, não porque precisasse de dinheiro, nem de qualquer coisa nesse sentido, mas porque ele, embora clinicamente deprimido, era muito competitivo, e a ideia de ter suas criações lutando contra as exteriores o excitou um pouco, o que foi bom considerando que o cara queria se matar. Quanto à minha luta interna, eu tinha acabado de descobrir. Nisso não parece certo. Eu já sabia que tinha um problema dentro de mim. O que eu não sabia é que eu tinha um que era clichê pra caralho. Uma escureça viva de qualquer maneira. Quanto à minha luta interna, eu tinha duas opções. Uma, encontrar uma maneira de apagar essa parte de mim, ou aceitá-la de acordo com Buda. A única maneira de me salvar é me aceitar. Mais fácil dito do que feito. Como posso aceitar que há uma parte de mim que quer matar todo mundo? É como aceitar uma faca nas bolas. Você simplesmente não aceita. A questão era, eu tinha que encontrar uma maneira de controlar. Bem, eu sofreria um cenário de Majin Buu. Qual é o cenário de Majin Buu? Você pergunta, bem. É bastante simples. Toda a merda maligna dentro de mim será expulsa se eu não encontro uma maneira de reinar meu outro lado, criando uma versão de mim que carece de toda moral e qualquer coisa. E bem, o resto é bastante autoexplicativo. O eu mal lutará contra o eu bom, até que um vença e absorve o outro. Nesse cenário, eu era o Fat Bull, não muito lisonjeiro, mas é o que é. Eu sei muito bem que a maior parte do meu poder está no que herdei de Nyarlathotep. E se essa for a parte que o mal vai receber durante o nosso confronto, bem, eu poderia muito bem pegar um pouco de lubrificante, porque as coisas vão ficar feias para mim, o bom eu. Mas não fazia sentido me preocupar com isso agora, eu ainda estava no controle, em parte, e descobriria uma maneira de lidar com meu demônio interior, meu pai e Zeus. Marf, por favor, pare de me fuder. Eu ri, afinal, Marf era meu único e verdadeiro inimigo. Adam, Odin, que estava visitando meu reino, se aproximou de mim. Eu investiguei sobre sua situação com Mimir, e não tenho nada, bem, isso era novo. O que você tem não é nada parecido com a situação com nosso alter egos. Hefesto elaborou muito mal esse ponto, para você. É mais como, é complicado de explicar. Olhei para o rei nórdico por um momento antes de responder. Vou descobrir, talvez meu Griamore tenha algo sobre isso, um capítulo que ainda não desbloqueei. É por isso que, eu sou a chave para sua ruína, porque tudo que mantém essa parte dele dentro de mim, sou eu. Essa perguntou quando apareceu na minha frente em uma explosão de chamas, me assustando muito. Eu não esperava que ela aparecesse do nada. Ela geralmente usa fogo próximo para abrir um portal, nunca assim. Espere, a chave do meu quê? O que você quer dizer? Perguntei a ela, enquanto Odin dava um passo para trás, o quanto Odin estava escondendo um segredo de mim e por quê? Eu ouvi Odin falar sobre como você acabaria com a criação, como sabemos se algo acontecesse comigo, respondeu Estia. Estou honestamente sem palavras, murmurei rindo amargamente. Bem, então acho que vou continuar fazendo o que tenho feito todo esse tempo, mantendo você fora de perigo. Uma tarefa que eu já havia falhado, deixando-a lutar contra os demônios que invadiram a Terra. Odin assentiu. Esta é, sem dúvida, sua sanidade agora. Não é um relacionamento saudável? Eu ri, ótimo. Eu sei que amo esta de todo o coração, mas ter ela como a única coisa que me impede de me tornar um maldito monstro. Essa merda não é saudável, de forma alguma. Adam, esta sorriu, colocando as mãos levemente no meu rosto, uma de cada bochecha. Por um momento ela acariciou meu rosto. Não importa o que aconteça comigo, eu sempre estarei lá para você, não importa o que aconteça. Nunca estarei longe do meu campeão especial. Hahaha, eu ri, você realmente é bom demais para esse bem. No entanto, a parte especial me fez sentir como se eu fosse deficiente. Sim? Esta perguntou alarmada. Desculpe. E imediatamente pediu desculpas. Deus, você é adorável, suspirei. Foi uma piada, meu lindo e inocente rolo de canela. Belisquei suas bochechas como alguém faria com um bebê adorável. Não se preocupe, vou encontrar uma maneira de me derrote. Literalmente, eu me pergunto se é isso que as pessoas dizem ao dizer: você é seu pior inimigo. Stap. Esta riu, escapando da minha prisão, e eu acredito que os mortais usam esse termo em um sentido metafórico. No seu caso, é bastante literal. Odin assentiu. Ele ainda estava aqui? Jesus, o cara precisa de uma campainha. Perto o suficiente, dei de ombros.
Por enquanto, vamos apenas relaxar? Ash ofereceu, com um sorriso nervoso. Claro. Eu balancei a cabeça para a caverna de Adam. Eu ri. Santo guacamole, Batman. Esta gritou de volta e para minha consternação hilariante, ela estava vestindo uma fantasia de batigueiro para acentuar a piada. Vamos mostrar a esses filmes o devido processo legal. Enquanto nós, de alguma forma, ignoramos isso. Capítulo 149. Por dia sem fim, continuei fazendo pesquisa sobre certas áreas de especialização que me ajudariam a enfrentar meu irmão, que sem dúvida era uma ameaça maior do que Zeus. Zeus era um deus com alguns o seguindo. Meu irmão, ele tinha um exército. Quanto ao meu relacionamento com Hestia, gosto de pensar que estava progredindo, ela estava definitivamente mais aberta para falar sobre seus sentimentos românticos por mim, embora não houvesse nenhum tipo de ação romântica, e por quem ela considerasse necessário eu respeitaria. Ela valeu a pena. Agora, para as coisas mais complicadas da minha vida, depois do que Hefesto disse, e Odin confirmou, comecei a ler meu Griamore na esperança de encontrar uma resposta ou pelo menos uma maneira de evitar esse destino, eventualmente encontrando um feitiço e isso basicamente me permitiu entrar no meu mundo interior. Eu imediatamente investiguei os contras de fazer tal coisa, quero dizer. Pelo que eu sabia, entrar em meu mundo interior seria como dar ao meu eu interior sombrio um convite aberto para assumir o controle. No entanto, Odin e Athena confirmaram que o feitiço não sairia pela culatra em tal uma maneira horrível. Depois disso não me restou nada além de usar o feitiço que havia encontrado, nada além de um simples encantamento, e eu estava dentro da minha mente, ou melhor, dos Minskaps. Lá dentro descobri que meu mundo interior não passava de uma cidade tão bem, não existia no mundo real, a cidade fictícia foi completamente destruída. Os corpos estavam espalhados pelo chão, os rostos presos numa expressão perpétua de medo e agonia. Isso é uma bandeira vermelha, murmurei, os rostos dos mortos pareciam familiares, quase como se eu os tivesse conhecido antes. Dando um olhar longo e duro, percebi porque sentia tanta familiaridade, cada corpo dentro deste mundo estava alguém que eu matei e consumi. A maioria deles eram rostos que eu havia esquecido há muito tempo do meu tempo no Tártaro, outros eram mais recentes e as memórias deles eram frescas e vívidas. A visão era um pouco perturbadora, mais do que eu imaginava que tal coisa fosse. Eu sabia que havia matado cada um deles, mas ver os corpos se acumulando, cobrindo as ruas com sua decomposição foi perturbador. Eu estava esperando por você, uma voz mais fria que o inverno mais rigoroso falou em voz alta, seu tom quase sem vida, causando um arrepio na minha espinha. Olá. Me virei, já sabendo quem estava atrás de mim. Como não poderia? Como eu poderia não me reconhecer? Olá, acenei para minha outra metade, e com um simples olhar não havia muitas diferenças entre nós, além de nossas auras. A dele era escura e apresentava mais energia que a minha, enquanto a minha era, bem em comparação, suave. Veio conhecer sua futura casa? Meu doppelganger sombrio perguntou, com um pequeno sorriso se formando em seu rosto. É bastante confortável. Os corpos que cobrem seu mundo em constante expansão fazem com que pareça um lar. Então, você pode ficar aqui? Ofereci-me numa triste tentativa de talvez convencer o meu eu mais sombrio a simplesmente não me incomodar mais. Devo dizer que estou impressionado, não é de surpreender que meu doppelganger me tenha ignorado, você deveria ser o bom, e ainda assim encheu este mundo de cadáveres, isso quase me faz pensar. Ele parou não, isso é bobagem. Então, nós realmente temos que fazer isso? Suspirei, lutando pelo controle? Não, nós não. Ele riu. Olhei para o meu outro eu por um breve segundo antes de perguntar, você é realmente a escuridão dentro de mim? De certa forma, ele suspirou, eu sou você, mas não totalmente mal, pelo menos não ainda, o poder que herdamos de nosso pai em breve me consumirá, e então consumirá você, quero dizer, eu sou sem dúvida seu interior demônio, mas não o demônio do qual você deveria ter medo. Então, 2 eus malignos. Ótimo, ganhei 2 por 1 suspirei, e minha outra metade, ou melhor, a terceira riu. Eu sou o que o seu lado humano quer tão desesperadamente esconder, e a fera adormecida dentro de nós. É o que devemos ser, meu doppelganger riu, mas não tenha medo. Afinal, não há sentido em ser medo do inevitável. Não estou com medo, zombei. Eu ainda tinha Esha e um pouco de autocontrole. Tudo o que eu precisava fazer era encontrar uma maneira de evitar essa merda. Você dá muito crédito àquela pequena deusa, meu doppelganger bufou. Pouco a pouco, a influência dela sobre você desaparece. Como o último verão de um velho, logo. Ela não será suficiente, e quando isso acontecer, a fera adormecida rugirá destruindo o que faz de você? Então o que você está dizendo é, eu tenho que vencer você e aquele outro. Eu? Você? Nós? Eu estava começando a ficar confuso. Suponho, ele encolheu os ombros, mas, com toda a honestidade, você pode realmente nos vencer? Quero dizer, eu não posso vencer o nós exterior, e sou mais forte do que você, que esperanças você tem de vencê-lo? Se você não pode me vencer, posso te abraçar, e dizer que te aceito? Valeu a pena. Quero dizer, Naruto fez isso. Isso não é um anime, sua resposta foi fria, mas o que eu esperava. Quero dizer que poderia dei de ombros. Estou feliz além da compreensão. Você em breve não será mais o rei deste corpo. Sua idiotice é deplorável, ele rosnou, olhando para mim. Ah, ótimo, meus outros 2/3 são idiotas chatos, o que significa que sou 1/3 engraçado. Eu bufei. Da próxima vez, você não achará sua visita tão agradável. Com um aceno de mão, meu eu sombrio me expulsou do servidor, quero dizer, meu mundo interior. Abrindo os olhos, voltei para onde havia lançado o feitiço para visitar minha própria paisagem mental. Bem, estou mais fudido do que esperava. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha ideia do que fazer, e como escapar desse destino de merda.
Capítulo 150. Depois de descobrir que não tinha um, mas dois diabinhos dentro de mim, eu tentei de tudo, perguntei ao Odin, e ele disse que não tinha ideia de como lidar com isso. Viajei até o poço de Mimir, e mais uma vez, o Deus onisciente disse que não sabia, tanto para todos saberem. Então, perguntei ao Buda e bem, ele realmente tinha uma resposta, quer dizer, eu acho, ele disse que o ódio e o amor andam de mãos dadas. Você não pode aceitar um sem aceitar o outro, em suma, eu tive que me aceitar para salvar eu mesmo? Eu não tenho certeza, as respostas dele deixam perguntas sobre mim mesmo não sei se quero responder, mas ele foi o único que realmente teve uma resposta. Então, por enquanto, suas divagações estilo Iró foram minhas única pista. Uma coisa que não fazia o menor sentido, quero dizer, eu me amava, era engraçado, bonito. Pelo menos gosto de pensar assim e inteligente. A quem estou enganando? Claro, não foi isso que Buda quis dizer, ele provavelmente pretendia amar o meu outro eu como eu me amo, porque só então eu estaria realmente em paz comigo mesmo. É mais fácil falar do que fazer, suspirei. A iluminação vem com o tempo, Buda sorriu, dando tapinhas na minha cabeça, como um cachorro vadia com licença. Bem, infelizmente eu sou uma bomba relógio sexy, mas mesmo assim uma bomba relógio eu tenho que encontrar uma maneira de evitar o que quer que vá acontecer. Não permaneça no passado, jovem Deus, nem tenha medo do futuro. Concentre sua mente no momento presente, Buda sorriu. O que deveria ser, será. Permanecer em tais pensamentos não faz nada além de trazer sofrimento para você e aqueles ao seu redor que se preocupam com você. Suponho, suspirei, é só que tenho medo de machucar de machucar alguém. Como vou relaxar quando estou destinado a supostamente trazer o fim da criação como a conhecemos? É como dizendo, ei, você tem uma semana de vida, mas relaxe. Não estou pedindo para você relaxar, Buda riu, só estou dizendo que só você encontrará uma maneira de se salvar. Por um lado, eu queria que alguém me salvasse, admiti com um sorriso, muita merda para lidar. Ninguém nos salva, exceto nós mesmos. Ninguém pode e ninguém pode. Nós mesmos devemos trilhar o caminho da salvação, Buda sorriu. Só então você encontrará a iluminação para enfrentar este destino que foi imposto a você. Suponho, suspirei, só não quero me tornar um monstro. Não quero machucar ninguém que não mereça isso. Adam, somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o mundo ao nosso redor. Enquanto você pensar que não há fuga para esse destino, não haverá. Buda afirmou, seus olhos me dando uma sensação de serenidade que achei difícil não acreditar no velho Deus. A mente é tudo, Adam. O que você pensa que se torna? Se você se considera um monstro, você será um. Você é realmente sábio, eu ri. Eu tento ser, mas na realidade, tudo que sou e serei é o resultado de minhas experiências, reserve um tempo. E você será tão sábio quanto pensa que eu sou Buda Rio. A vida é apenas um caminho de aventuras que nos tornam quem somos. Bem, obrigado pelo conselho, mas eu tenho que ir, Esha está me esperando. Eu ri pronta para passar algum tempo com a única coisa em todo o universo que me fazia sentir em paz. A paz vem de dentro de Adam. Não a procure fora, afirmou Buda, lançando-me um olhar conhecedor. Enquanto você depender de esta para lhe trazer a paz, você não encontrará a verdadeira paz. Você não procura por paz nos outros. Caso contrário, você está se rebaixando a ser um parasita, bastante duro. Ai, não vou mentir, isso doeu. Eu ri. Você só perde aquilo a que se apega, Buda suspirou, você não acha? Isso parece. Quase certo, respondi, me perguntando se estava realmente confiando demais em Esha. Lembre-se de Adam, 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo, o sol, a lua e a verdade. Buda sorriu, você não pode escapar da verdade sobre você mesmo. Suas raízes, quem é seu pai e quem você deve ser. Mas você não pode mudar isso se aceitar. Eu, obrigado sem nada a dizer, me teletransportei de volta para Asgard para almoçar com esta, tendo agora mais perguntas sobre mim do que nunca, tudo graças a Buda. Ponto de vista de Annabeth. No momento eu estava estudando com a senhorita J, e no outro me encontrei em um quarto de hotel sem saída. O cheiro e a atmosfera eram mais que suficientes para me dizer quem havia me sequestrado, Afrodite. Mas por quê? Esqueça isso, pergunta estúpida. Ela queria matar Adam. Agora a questão era como minha ausência ajudaria? Finalmente acordei criança, Afrodite apareceu no quarto, vestindo nada além de um par de meias. Por que estou aqui? Perguntei, tomando cuidado para não irritá-la, eu era apenas um semideus, um movimento errado e ela me mataria como um rato. Tenho certeza que você já descobriu? Afrodite revirou os olhos, eu quero matar Adam, e ele parece estar um pouco ligado a você. Você parece superestimar nossa amizade. Eu disse, Adam era meu amigo, mas não a ponto de morrer por mim. Talvez, Afrodite cantarolou, mas talvez você subestime seu valor. Adam é um cão leal, e não vai parar até encontrar você, e é por isso que contratei Shiva, o deus hindu da destruição, para matá-lo. Mas você é certo, de certa forma, Adam não te ama, mas Percy ama, e ele, bem, vai falar com seu pai caso ele pense que Adam matou você. Agora imagine, pobre Adam enfrentando Poseidon e Shiva, Afrodite riu, isso é uma visão que eu vou me dedicar. Eka, eu murmurei, esperando que Percy, também conhecido como cérebro de peixe e seu pai não acreditassem em tal coisa. Caso contrário, o plano de Afrodite poderia realmente funcionar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.